Então, nós vamos iniciar dizendo que vós sois deuses, e se o quiserdes, podeis fazer o que faço e muito mais. Nós vamos refletir sobre isso, né? Essa frase, ela nos faz refletir o quanto nós somos importantes na esfera divina, o quanto Jesus confiava no nosso potencial, o quanto ele achava importante acreditarmos nisso, acreditarmos na nossa fé, nos motivando mais ainda a desenvolver a nossa fé. Bem, todas as nossas potencialidades dormiam e muitas delas ainda dormem em nós. Nós temos que desenvolvê-las. Isso é um aspecto que nós não podemos delegar. Só nós podemos desenvolver a nossa fé, né, confiando naquilo que Jesus falou. Em uma passagem do Evangelho de João, está registrado que Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão, quando os judeus começaram a interrogá-lo se ele era realmente o Cristo previsto nas Escrituras antigas. Quando Jesus confirma, sim, eu sou o Cristo, aí eles ameaçam apedrejá-lo, dizendo que era blasfêmia um homem dizer-se Deus. E Jesus, na sua sabedoria, né, ele sempre fazia menção ao Velho Testamento para mostrar aos judeus as contradições de suas crenças e suas convicções que existiam conforme os seus interesses. Então, assim, eles tinham as suas crenças, eles conheciam muito a lei, mas eles aplicavam a lei segundo o momento, então, segundo os seus interesses daquele momento. Então, naquele momento, era interessante para eles interpretar a confirmação de Jesus como uma blasfêmia. Eles queriam, né, confrontar Jesus também. Um homem se intitular Deus, né, então aquilo para eles era uma blasfêmia naquele momento. É quando Jesus replica: não está escrito na vossa lei, né, na antiga, eu disse, sois deuses, pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque eu disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. João capítulo 10, versículos 34 a 38. Eu vou citar muito esses registros, tá? Porque é para a gente poder entender toda essa sequência e por que Jesus falou, o porquê daqueles momentos, né? Daí então Jesus, para continuar confrontando as ideias dos judeus, ele cita o versículo 6 do Salmo 88, aliás, do 82. Eu disse, sois Deus, tá lá nos Salmos então, diferente agora, né? Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Esse é o versículo 6. Esse texto é uma crítica clara aos juízes judeus, que de forma interesseira favoreciam os injustos e oprimiam os mais fracos. Tá? Então, olhem só, está lá nos Salmos, né? E quando Jesus cita, ele está fazendo isso. Os juízes daquela época eram chamados deuses. E por isso, na continuidade, o salmista conclui dizendo, no versículo 7 já: contudo, morrereis como simples homens e como qualquer príncipe caireis. Aí, com sabedoria, né, e esse jogo de palavras, Jesus demonstra que
os judeus que o reprovavam eram como os deuses ou juízes corruptos, e ao mesmo tempo justifica sua confirmação dizendo que se até os homens corruptos podem ser chamados deuses, ainda mais o homem que faz boas obras e prega a palavra de Deus, como era o seu caso, né? Pois Jesus acabava de curar um cego de nascença quando desse episódio. Então, naquele momento, o vós sois deuses não se tratava de mostrar a nossa essência divina. Jesus não estava se referindo à nossa essência divina, mas de rebater as críticas à sua missão. A frase que vem complementar esse pensamento, abrindo aspas, né? Podereis fazer o que faço e muito mais, ela está em João, capítulo 14, versículos 12 a 14, que diz o seguinte: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que faço, e fará maiores ainda que estas, porque vou para junto do Pai. E tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, vou-lo farei, para que o Pai seja santificado no Filho. Também em João capítulo 14, versículos 12 a 13. E aqui nós podemos notar claramente a promessa de Jesus aos seus discípulos se referindo à fé que deveriam ter para desenvolver as suas obras, porque sem a fé eles não conseguiriam desenvolver as obras que Jesus ia deixar aqui para eles, né? Para eles desenvolverem. E aquele era um momento muito importante, porque Jesus estava se despedindo dos seus discípulos para retornar à pátria espiritual. Então era muito necessário que os discípulos tivessem aquela fé forte, porque eles iriam precisar dela. Esses eram os últimos momentos de Jesus antes de ser capturado e julgado pelo Sinédrio, que era o tribunal composto pelos sacerdotes, os anciãos e os escribas. Então, naquele momento, Jesus estava, na realidade, se despedindo, tentando colocar na cabeça dos seus discípulos que eles tinham que ter fé no Altíssimo, ter fé neles, ter confiança também. Jesus estava preparando o espírito dos seus discípulos para cultivarem a fé e a confiança que seriam necessárias para continuar a missão do Mestre sem a sua presença física. Essa reflexão, ela nos leva agora ao início do apostolado, quando os discípulos receberam a seguinte incumbência de Jesus: olha, por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebestes de graça dai. Mateus, capítulo 10, versículos 7 e 8. Vejam só, naquele momento, a incumbência que Jesus estava dando para os seus discípulos era de fazer aquilo que ele fazia, né? Só que Jesus estava sempre atento, acompanhando a atuação dos discípulos, incentivando-os e corrigindo-os quando necessário, para que não ocorressem falhas. E mesmo assim, ainda ocorreu, né? No caso, por exemplo, do endemoniado, que exigia jejum e oração, e os discípulos não estando preparados, só Jesus conseguiu aquela cura. Não é verdade? Isso é uma passagem que todos nós acho que conhecemos, né? Que quando
os discípulos tentaram curar aquele dito endemoniado, eles não conseguiram, porque eles ainda não tinham o preparo todo que Jesus tinha. Então só Jesus é que conseguiu. E a preocupação de Jesus era justamente como eles ficariam diante de uma situação difícil como aquela, né? Sem a sua intervenção direta após a sua partida para o plano espiritual. Jesus precisava ajudá-los a fortalecer a fé, pois a fé era a chave para entrarem em comunhão com o Mestre. Pois só assim o poder emanado dos planos superiores se manifestaria no momento de sua evocação. Ou seja, quando eles evocassem o poder do plano superior, eles tinham que ter fé. A chave era aquela. A chave era a fé. Se eles não tivessem fé, eles podiam evocar que não ocorreria nada. Eles não entrariam em comunhão. Então, embora não esteja registrada esta sentença no Evangelho assim, dessa forma, ipsis literis, né? Vós sois deuses e se o quiserdes podereis fazer o que faço e muito mais. Existem outras frases muito parecidas com esta e por isso, né, não vamos desanimar, tá bom? Vamos voltar então às nossas reflexões. Realmente, nós trazemos em nós a centelha divina, a qual pode operar maravilhas e, consequentemente, temos uma potência divina, né? Vamos refletir sobre isso. Vamos voltar àquele momento em que Jesus estava cercado de fariseus, quando lhe indagaram quando viria o reino de Deus. E ele respondeu: o reino de Deus não virá de um modo ostensivo, nem se dirá, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus já está dentro de vós. Isso aí está registrado em Lucas capítulo 20, versículos 20 e 21. Bom, agora cabe ressaltar aqui que há traduções que substituem o dentro de vós por no meio de vós, significando que está próximo de nós, mas nós não conseguimos alcançar. Jesus ensinou-nos sempre a nos transformar num santuário onde Deus pudesse se manifestar, levando-nos a uma perfeita comunhão do Pai. Olha só, gente, que coisa mais linda. Isso é o que Jesus queria de nós, que nós nos transformássemos num santuário onde Deus pudesse se manifestar. Neste sentido, podemos nos lembrar de duas parábolas. A do semeador, que diz: a terra boa semeada é aquele que ouve a palavra e a compreende e produz frutos. Mateus capítulo 13, versículo 23. E também a do grão de mostarda, que é muito interessante, bastante citada quando a gente quer se referir à fé também, né? O reino de Deus é comparado a um grão de mostarda que um homem toma e semeia em seu campo. É esta a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças, de sorte que os pássaros vêm aninhar-se em seus ramos. Está registrado por Mateus, capítulo 13, versículos 31 a 32. Acho que podemos agora aceitar esse convite. Vamos aceitar esse convite. Vamos permitir que Deus faça morada em nossos corações, através de nossos pensamentos, nossos gestos e nossas ações no bem. Não tenhamos medo. Exercitemos a compaixão, caridade, a compreensão, empatia, a união, amor, com coragem e determinação. Acreditemos nas palavras do Mestre:
O reino de Deus está ao nosso alcance. Vamos nos permitir vivenciá-lo. Qual é o problema? O que ainda não nos permite vivenciar esse reino de Deus em nós? Nós temos medo de quê? De perdermos a acidez corrosiva dos sentimentos ruins? De não praticarmos a violência? De deixarmos de mentir? De falar mal dos outros? De brigar no trânsito ou com o nosso vizinho ou com o nosso parente? Nós temos medo de expulsarmos esses demônios que abrigamos em nossa alma pelo interesse e a mesquinharia, a insensibilidade pela dor do outro? Nós temos medo de nos purificar para doar uma energia de qualidade que restabelece, que cura, quando impomos as mãos ou quando movimentamos a energia curadora através de nossas mentes, nossas irradiações, nossas preces. Se somos filhos do Altíssimo, é que somos herdeiros dele. E sua perfeição dorme em nós, aguardando o momento de despertar pela nossa criatividade, pela forma peculiar e individual, portanto intransferível, que cada um vai descobrir em si para manifestar o amor. Aí nós vamos citar uma frase que eu acho linda e que eu acredito que todos conhecem, que está numa canção que geralmente é cantada por Almir Sater. Cada um carrega em si o dom de ser capaz de ser feliz. Sem vaidades tolas, sem orgulho e sem ostentação. Se somos ou não deuses, e podemos ou não fazer tudo o que Jesus fez e muito mais, não pode ser mais importante do que podermos repetir as palavras de nosso querido Mestre, registradas por João no capítulo 14, versículo 10. Mas o Pai que permanece em mim é quem realiza as suas próprias obras. Tudo aquilo, portanto, que nós fizermos no bem, vamos nos lembrar que o Pai que habita em nós é que faz essas obras. Que o nosso dia seja maravilhoso, como tem sido todos os dias que nos levam às nossas provas, nossas provações, nossos resgates e que nos trouxeram através de nossas experiências até esse dia, para que nós pudéssemos concluir esta manhã com este estudo. Que nós todos tenhamos uma boa semana.